noite, pessoal. Eu estou gravando de tarde, mas vai ser boa noite para vocês, que podem inclusive estar vendo isso de dia. Então daí, no caso, bom dia para vocês. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula sobre reconhecimento de filhos, como prometido na última aula, né? Agora a gente vai falar sobre averiguação oficiosa de paternidade. A Lei 8.560 de 92, no artigo 2º, vai estabelecer como é que funciona essa outra modalidade de reconhecimento espontâneo, que inclusive mais bem regulada pelo procedimento provimento do CNJ número 16 de 2012. Bem, essa averiguação oficiosa de paternidade ela é exercida pelo oficial de registro civil. Como é que funciona isso? O artigo 2º dessa lei, que eu já mencionei, ele fala que em registro de nascimento de menor, apenas com maternidade estabelecida, o oficial de registro vai remeter ao juiz uma certidão integral do registro, o nome, prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Então, o oficial de registro vai perguntar, mas cadê o pai? Ah, eu não quis reconhecer e tal, o pai é esse daí. Daí ele vai remeter essas informações. Se a mãe não quiser falar quem é outro problema. O artigo 2º, parágrafo 1º, por sua vez, dessa lei 8.560 de 92, já fala que o juiz, sempre que possível, vai ouvir a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independentemente do estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que é atribuída. Então não é bem uma ação, é um procedimento de jurisdição voluntária. É um jeito que o Estado brasileiro inventou para poder conceder, ou seja, garantir a paternidade, né, a origem genética da pessoa, a pessoa tem esse direito antes de se entrar num procedimento contencioso. Esse é um procedimento, então, de jurisdição voluntária. No parágrafo 4, diz que se o suposto pai não atender o prazo em 30 dias, a notificação judicial, ao negar a alegada paternidade, daí o juiz vai remeter ao MP, e o MP vai ingressar, se tiver elementos suficientes, com a ação de investigação de paternidade. A Maria Berenice Dias diz que, nesse ponto, o juiz não pode determinar a realização do exame de DNA nessa averiguação oficiosa. Silvio Venosa lembra também que, sempre que não constar o nome do pai, o oficial de registro tem que remeter essa certidão ao juiz, já que essa questão da paternidade é um bem jurídico indisponível. Ele não pode, o oficial de registro civil, falar assim, azar, não vou fazer nada com relação a isso. Ele não pode. Ele tem que remeter isso para a autoridade cabível. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.560 de 92 vai dizer que o juiz, quando entender necessário, vai determinar que a diligência seja realizada em segredo de justiça. Porque os envolvidos têm direito de sigilo. Às vezes o pai, sei lá, o pai é casado com outra pessoa, eles não querem... A ideia de sigilo e intimidade, proteção da intimidade é valorizada nessa Lei 8.560 de 92. E se o menor, uma vez representado pela mãe, acaba movendo a ação investigatória de paternidade, aí haveria uma litispendência com a ação do Ministério Público. E a consequência é que a ação do MP vai ter que ser extinta, porque a legitimidade do MP, nesse caso, é subsidiária. A Lei 8.560 de 92 tem também um artigo 2º-A, que foi incluído depois. Né? Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. E o parágrafo único vai dizer que a recusa do réu em se submeter a exame de DNA gerará presunção de paternidade, a ser apreciada com contexto probatório. Maria Berenice Dias, ela critica esse dispositivo porque ela entende que a mera recusa de fazer o exame de DNA deveria ser um reconhecimento automático de paternidade. É aquela história, é complicado dizer que uma pessoa que se recusa teria bons motivos para se recusar a fazer exame de DNA. Fala, mas é minha intimidade. Mas se você não é pai de ninguém, não vai afetar a sua intimidade, né? Por outro lado, existe essa questão de que vai ter uma apreciação do conjunto probatório, vai ter até uma presunção de paternidade, mas não é uma presunção absoluta. Então não tem como dizer que a pessoa, como ela não quis fazer o exame, ela é pai automaticamente. Não, ela é presumida pai, mas ela vai ter chances de demonstrar o contrário. Por sua vez, com isso, a gente acabou de falar da averiguação oficiosa e pode falar do reconhecimento judicial. A ação de reconhecimento de filiação mais comum é a investigação de paternidade e vai seguir o rito ordinário do CPC. Maria Berenice Dias, ela não gosta do nome ação de investigação de paternidade. Ela prefere o nome ação de declaração de parentalidade, que seria menos pesada, essa história de investigação de paternidade, a pessoa que está investigando um crime. De qualquer forma, não importa como você chame a ação, o que importa é que o objeto dessa ação é determinar o reconhecimento, se reconhecer nesse laço de filiação. O Código Civil 16 tinha no artigo 178 um prazo de prescrição totalmente diferente. No parágrafo 3º do artigo 178 dizia que prescrevia em 2 meses contados do nascimento, se era presente o marido, a ação para este contestar a legitimidade do filho de sua mulher. Então ele tinha 2 meses assim que nascesse a criança para poder contestar a legitimidade do filho.
O critério do nosso ordenamento jurídico, até a Constituição Federal, é a da verdade legal. A pessoa era filha porque a lei mandava. Ainda que todo mundo soubesse que ele não era filho biológico do marido da mãe. Podia acontecer que tinha até uma cor diferente, você saberia que não era filho daquela pessoa. Mas de qualquer forma, ele tinha só 2 meses. Depois de 2 meses não tinha mais como contestar essa paternidade. Com o Código de 2002, isso mudou. Você já teve a possibilidade da contestação de paternidade como algo imprescritível por artigo 1601. E a gente já falou sobre as críticas que temos a relação a esse dispositivo. De todo modo, paradoxalmente, o critério socioafetivo pode ser considerado mais importante. Então, ao mesmo tempo que você tem a imprescritibilidade da ação negatória de paternidade, você tem também a situação da paternidade socioafetiva que geraria o vínculo de filiação e impediria que a verdade biológica prevalecesse sobre a verdade dos fatos, sobre a vida da pessoa, sobre aquela socioafetividade. Tem alguns aspectos envolvendo a ação investigatória de paternidade que vale a pena a gente mencionar, né? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 27, lembra que o reconhecimento do estado de filiação é personalíssimo, indisponível e imprescritível e pode ser exercitado contra os pais ou herdeiros sem qualquer restrição, desde que tenha também o segredo de justiça. Então é importante lembrar que essa ação é personalíssima do filho investigante, então o filho que quer investigar a paternidade, ele tem essa ação personalíssima e por isso não vai ter prazo decadencial na propositura. Se algum direito é personalíssimo, não existem prazos decadenciais ou prescricionais envolvendo o exercício desse direito. Uma dúvida que se coloca é se o artigo se aplica também aos maiores de idade, né? Porque eu mencionei no ECA, né? O ECA fala sobre o reconhecimento de filiação, do estado de filiação seria um direito e tudo mais, mas está no âmbito de crianças e adolescentes. E o maior? Bem, uma situação de igualdade entre os filhos, que é um princípio garantido na Constituição, se entende que sim, o direito fundamental de identidade se aplica a todo mundo, independentemente da pessoa ser menor ou maior. Tanto é assim que o STF tem uma súmula de 149 dizendo que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é o da petição de herança. Essa questão da petição de herança, a gente vai tratar disso nos próximos semestres, sobre direito de sucessões, mas a ideia é que você não tem prazo para investigar sua paternidade e conseguir estabelecer um laço, o estado de filiação, mas você teria como prescritível a possibilidade de receber herança dessa pessoa. Então, se eu demoro 30 anos para reconhecer a paternidade de alguém, ou então, enfim, eu ajuizo uma ação de investigação de paternidade contra alguém que morreu faz 30 anos, eu posso até ver reconhecido esse laço de filiação, mas eu não vou conseguir ter acesso à herança dessa pessoa que morreu. Essa é a posição do STF atual. O artigo 1615 do Código Civil também vai lembrar que qualquer pessoa que tenha justo interesse pode contestar essa ação de investigação de paternidade ou maternidade. Além do réu, que vai ser suposto pai, mãe ou até avô, qualquer pessoa que tem interesse pode contestar a ação. Então, quais as pessoas que podem ser as interessadas numa situação dessa? A doutrina traz alguns exemplos. O genitor que consta no registro, pode ser que ele não queira que tenha outro genitor, o genitor socioafetivo, o cônjuge ou companheiro do suposto genitor, herdeiros do suposto genitor, entre outros. Então, várias pessoas podem contestar. Além disso, o artigo 1616 lembra que a sentença que julga procedente a ação de investigação vai produzir os mesmos efeitos do reconhecimento, ou seja, vai ser ex tunc e erga omnes, mas pode ordenar também nessa sentença que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que contestou a qualidade. O que faz todo sentido, né? Você tem uma criança ou um adolescente que reconhece a paternidade de uma pessoa que contestou o tempo todo, falando não sou pai, não sou pai, não sou pai. De repente a pessoa vai lá e é pai. Vai se determinar que esse filho more com esse pai que rejeitou esse filho o tempo todo? A princípio não, e é isso que o artigo 1616 garante pra gente. A gente tem alguns outros aspectos também, como a questão da alegação da parentalidade socioafetiva na ação investigatória. Né? A ação investigatória não é impossibilitada pelo fato do filho estar registrado como filho de outra pessoa. Porque a busca dessa verdade biológica ou heteróloga não pode ser impedida só porque ela já está registrada, essa pessoa, com outro pai. E não necessariamente se rompe a filiação socioafetiva. A pessoa pode, inclusive, pedir no âmbito da ação de investigação de paternidade, que eu só quero saber quem que é meu pai biológico. Eu não quero mudar o meu registro. Eu não vou fazer nenhum tipo de alteração a esse respeito. Então, nessa questão, a sentença poderia julgar a ação procedente para declarar a ascendência genética, sem qualquer tipo de alteração no registro de nascimento, e reconhecer também a dupla paternidade. Pode ser que a pessoa fale assim, quero que seja meu pai biológico, mas eu também quero manter o meu pai socioafetivo, porque afinal de contas isso está garantido por vários precedentes judiciais.
Tem também uma situação de relativização da coisa julgada, porque uma coisa é uma ação de investigação de paternidade sendo feita na década de 80, década de 70, quando você não tinha muitos mecanismos científicos para se aferir se uma pessoa era realmente pai ou não de alguém. Hoje você tem DNA. Então, você tem vários casos, a gente tem vários casos de ações de paternidade que foram julgadas improcedentes por falta de provas, em que não houve exame de DNA. Hoje, por outro lado, há. Então, a primeira jornada de direito civil, no enunciado 109, lembra que a restrição da coisa julgada oriunda de demandas reputadas improcedentes por insuficiência de provas não deve prevalecer para inibir a busca da identidade genética pelo investigando. Então, no caso em que não tem prova suficiente, não dá para saber se a pessoa é seu pai. A pessoa, mesmo no âmbito de uma coisa julgada, ela poderia ingressar de novo com uma ação investigatória, agora pedindo o exame de DNA. É uma questão de ponderação de princípios, né? Você tem a dignidade do suposto filho, um direito fundamental, e esse direito fundamental vai prevalecer sobre a coisa julgada. É uma situação de um debate interessante que até pode ser analisado sob o ponto de vista processual em um TCC. Fica aí a ideia para vocês. E a questão da obrigatoriedade do exame de DNA e a presunção de paternidade. O exame de DNA substituiu qualquer incerteza que teria da prova testemunhal. Antigamente você poderia ter prova testemunhal num sentido ou no outro. Se atribuísse a paternidade em uma situação dessa, poderia ser complicado, porque poderia atribuir ou não conforme a prova. Com o DNA não tem mais dúvida. A certeza do exame de DNA é 99,99%. Então, assim, o Código Civil, esse conflito de direitos fundamentais, do reconhecimento de vínculo e o direito à integridade física e intimidade, porque você não pode obrigar uma pessoa a doar o sangue, a apresentar material genético para se fazer esse exame de DNA, vai ter que ser resolvido de alguma forma. O Código Civil, ele soluciona a questão naqueles artigos sobre prova, que a gente viu lá no Direito Civil 1, em parte geral. O artigo 231 diz que aquele que se nega a submeter esse exame médico necessário não pode se aproveitar de sua recusa. Não vou apresentar o material genético, não podem fazer DNA, ninguém nunca vai descobrir. Não pode se aproveitar. E o 232 diz que o recurso à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que você pretendia obter com o exame. Então, se ele se recusa a apresentar material genético, você tem uma possibilidade de presunção justamente de paternidade, como a gente já viu em súmula, né? Então a súmula 301, que a gente já citou do STJ, já fala justamente isso, que em ação investigatória recusa o suposto pai a se submeter ao exame de DNA, vai induzir uma presunção iuris tantum de paternidade. Então, essa presunção é iuris tantum, ou seja, relativa, a pessoa pode ainda constituir provas para demonstrar o contrário, mas a prova do DNA é bastante forte, e a prova de recusa de fazer exame de DNA também é bastante forte. Ponderem a respeito disso, eu acho que isso daí dá um debate legal. Vamos conversar pelo Google Classroom e a gente segue na próxima aula falando sobre adoção. Tá certo? Boa noite e bons estudos.